Você está pensando em fazer uma transição da CLT para trabalhar como social media no digital, mas ainda não tem nenhum cliente, não sabe muito bem como conquistar esse primeiro contato? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. A Monique me mandou uma mensagem lá no direct do meu Instagram. Eu sei que ela é inscrita aqui do canal e ela me mandou assim: Ju, eu não encontrei nenhum vídeo seu falando sobre, mas eu queria entender como é que você conquistou o seu primeiro cliente de social media, se você puder comentar sobre isso. E eu achei o tema bem legal e quis trazer aqui para vocês como é que foi esse meu processo, né, para eu conquistar esse primeiro cliente e iniciar minha jornada trabalhando aqui no digital. Então a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né, para compartilhar com vocês. O meu primeiro contato com a profissão social media, com essa questão de criação de conteúdo, foi em 2022, quando eu comecei a querer saber um pouco mais, né, depois de ter aberto uma loja de roupas, vender de maneira, ir na casa, sabe, ir na casa da pessoa, oferecer e tal, eu criei um perfil no Instagram e postava conteúdo ali meio que no instinto, sabe? Aí eu pensei, nossa, deve ter algum tipo de curso para aprender mais sobre isso, e fui atrás, fui conhecendo. Aí eu fiz o meu primeiro curso, isso em 2022, foi mais ou menos em junho de 2022. Nessa época, eu fazia pilates, né, num estúdio aqui perto da minha casa. E daí eu comecei a estudar, né, entender um pouco mais, e eu precisava aplicar aquilo, aplicar o que eu estava aprendendo. Em uma das aulas, ali, um dos vídeos que eu assisti, uma das instrutoras, né, das professoras, falou assim: você precisa conquistar o seu cliente. Então veja, né, na sua vida, ali no seu dia a dia, o que você faz, aonde você vai, que tipo de negócio você poderia oferecer o teu trabalho de social media para você, de fato, botar em prática aquilo que você está aprendendo e ganhar uma experiência. Na hora eu lembrei do Pilates. Eu falei assim, nossa, seria legal se eu conseguisse trabalhar ali, né? Porque eu ia começar a colocar em prática o que eu estava aprendendo. Então foi em agosto, eu mandei mensagem, né, pra instrutora, que é dona do Pilates, a Tati, e fui bem sincera, assim, eu acho que, gente, nesse momento você tem que ser muito sincero mesmo. Eu falei pra ela assim: Tati, tô começando agora, né, tô aprendendo sobre criação de conteúdo, enfim, preciso de um perfil pra eu colocar em prática, e eu queria saber se vocês têm interesse, né. Eu não falei no primeiro momento em nenhum valor, nada, só mandei essa mensagem, e daí ela me respondeu, falou: Ju, a gente tem interesse sim, a gente precisa investir nessa questão do marketing. Então ela me respondeu isso, a gente agendou a primeira reunião. Gente, eu lembro da minha sensação na primeira reunião, tipo, eu tava bem nervosa, assim. Eu lembro que eu dormi mal na noite, assim, sabe, não dormi muito bem, fiquei bem nervosa, porque era minha primeira reunião, assim, de cliente, né. E daí foi num domingo, inclusive, que eu fui lá. Aí eu fui, né, me arrumei, fui bem bonitinha, mostrei ali o que eu ia fazer e tal. E daí eu lembro que ela falou assim: então, Ju, nesse primeiro mês, né, que você vai trabalhar pra gente aqui de graça. Aí eu fiquei assim, na minha cabeça, né, eu nunca compartilhei isso com ninguém. Fiquei assim, ok, né, eu não, em nenhum momento eu falei que eu ia trabalhar um mês de graça, eu nunca tinha falado isso. Eles subentenderam isso, sabe? Mas não tem problema nenhum, né? Mas eu lembro da minha reação na hora, eu falei, nossa, um mês de graça. Aí, beleza, nesse um mês ali, depois desse, ela falou, depois desse um mês, como é que ficam os valores e tudo mais? Aí eu mostrei pra eles, né? Expliquei os meus pacotes, enfim. Na época, gente, há 3 anos atrás, eu fiz um pacote de R$ 600 por 16 postagens. Hoje o meu valor é bem acima disso, né? Mas eu começo a entender que pra quem tava começando, eu até que não cobrei tão mal, porque o pessoal cobra R$ 300, R$ 200, né? Então eu até que não cobrei tão mal de início. Então a gente fez esse processo, né? Eu trabalhei praticamente o mês de setembro ali, se eu não me engano, setembro de 2022 inteiro, sem cobrar nada, de graça, fazendo ali o meu trabalho, entregando os conteúdos. Foi muito gostoso porque o perfil começou a crescer um pouquinho, sabe? Teve alguns conteúdos que viralizaram, assim, trouxe bastante seguidor, a visibilidade do perfil, né, do estúdio ficou bem bacana. Então foi uma primeira mostra bem legal, assim. Eu naquele momento não sabia, assim, muito bem o que eu tava fazendo, vou conversar pra vocês, porque é uma profissão nova, totalmente diferente, a gente tá aprendendo todos os dias, né, a melhorar, a se lapidar. Então, o seu primeiro cliente, você que está aí do outro lado, é de teste. Então, eu sempre falo, não vá com muita ganância. Porque eu preciso fazer dinheiro. Porque eu preciso cobrar tanto. Gente, você precisa de aprendizado, você precisa entender o que você está fazendo, sabe? Então, eu fiz um mês de graça, né? Normalmente as pessoas, alguns mentores orientam, né? Faça uma semana de graça, enfim.
Eu fiz um mês de graça, não me arrependo de maneira alguma, sabe? Porque eles me abriram portas, assim, eu aprendi muita coisa. Depois desse perfil, eu consegui fazer o perfil do sócio dela, que era de consórcio, né? Que ela tinha um sócio no estúdio, que ele trabalhava com consórcio, então também trabalhei com ele um tempo. E nesse perfil do Pilates, a gente ficou mais de um ano trabalhando juntos, né? Então, a gente começou ali em setembro de 2022 e a gente encerrou o contrato em janeiro de 2024, né? Então foi mais de um ano de trabalho e eles só encerraram por uma questão mesmo ali operacional, que eles precisavam cortar um pouco os custos, né? Não foi por uma questão do meu trabalho. Eu tô sendo bem honesta aqui porque eu sei, né? A gente conversou, eu conversei com ela e ela me disse que eles estavam passando por um momento difícil financeiro ali, que precisava fazer alguns cortes. E assim, eu não me arrependo de maneira alguma, foi um baita aprendizado pra mim. Fiquei muito feliz, sabe, de poder cuidar do perfil deles. A gente criou conteúdos muito legais, assim. E pra mim foi uma escola, sabe? Então, se você é do outro lado, faça exatamente isso, sabe? Como conquistar o teu primeiro cliente? Olhe um salão de beleza, um mercado, sei lá, uma barbearia, o seu personal, a academia que você vai, sei lá, o lugar que você frequenta. Olhe, sabe? Um contato que você seja mais próximo, que você tenha um contato direto com a pessoa, oferece, sabe? Fala, fulano, eu tô aprendendo uma profissão nova, eu preciso colocar em prática, eu preciso de um perfil, se a gente conseguir fazer uma parceria, sabe? Então começa assim, vai galgando, né? Vai conquistando ali o seu espaço e não seja ambicioso de querer já no primeiro momento, sabe, já coisas grandes, enfim, porque é uma luta diária, né, gente, pra gente conquistar o nosso espaço, pra conseguir fazer dinheiro, enfim. E comece, né, nesse primeiro momento, cobrando valores acessíveis. Eu acredito que uma média de 600 a 900 reais ali pra você fazer uma média de uns 15 conteúdos, 20 conteúdos, é legal nesse primeiro momento, porque você está aprendendo e você, né, não tem essa experiência para você cobrar 2.500, 3.000 reais por mês de uma pessoa que vai te pagar. É um valor alto, gente, 3.000 reais por mês para desembolsar, dependendo do tamanho da empresa, né, do seu cliente. Não é um investimento baixo, né? Então, você tem que ir devagar, né? Veja ali a tua experiência, foca em ganhar experiência nesse primeiro momento, para daí você poder olhar mais um horizonte um pouco maior, para faturar mais, sabe? Então, vá devagarinho. Mas a minha primeira experiência foi essa. Espero que tenha te ajudado aí, Monique, esse vídeo a esclarecer um pouco, né? E te dar um norte também do que fazer aí. E você também, que tá nesse processo de transição de carreira. Agora eu quero saber se você tá nesse processo aí, como é que tá esse momento de conquista de cliente, já conquistou algum cliente, como é que você conseguiu? Deixa aqui nos comentários pra mim. Se você curtiu esse vídeo, né, quer mais conteúdos como esse também, é só deixar aqui que eu vou ler e vou ficar bem feliz de produzir mais conteúdos pra vocês. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá, que eu tô sempre trazendo conteúdos bacanas aí pra vocês. E é isso, beijos e até o próximo vídeo.